indiscutível, não há palavras para definir. Muito A festa da vitória às 5h30 da tarde, da varanda principal da Assembleia da República, era anunciada a passagem de Vizela a Conselho. Os 4.000 vizelenses que enchiam por completo o largo de frente ao Parlamento. Vou falar aqui com este senhor. Está feliz? Está feliz? Nós queremos conselho, Miguel. Já tem. Já temos, será verdade? Só acreditamos depois de saber a certeza. Ainda não temos a certeza, senão nós não partimos nada, que nós somos um povo verdadeiro, mas não queremos o seu conselho, porque nós merecemos, temos liberdade para isso. Muito bem. Viva Vizela! Viva o filho! Oh, meu filho! Mais um médico disse que esses homens não ficam pelo conselho! Oh, Vizela! Linda Vizela! A elevação ao Conselho estava garantida, mas pelas reações dos vizelenses, a notícia da aprovação caiu como uma novidade. Eu não tenho palavras. Pronto, então é de alegria, pronto, está palavras de alegria que vencemos. Por que a senhora está a chorar? Filha, não é filha? Contente. Nunca pensei que ele chegasse a isto. Foi uma alegria, uma das grandes alegrias, se não a maior da minha vida. E antes de passarmos cá para fora, juntamente com o pessoal da NRCB, nós agarramos ali uns aos outros e aquilo parece que não, mas marca. São sensações que, por muitas palavras que eu encontro, eu não consigo verdadeiramente transmitir o sentimento daquilo. E depois chegar àquela varanda e ver aquele mar de gente azul e amarelo, é outra sensação que é inexplicável. Eu agarrei-me ao Carlos Teixeira, chorei como uma criança, eu não queria acreditar, parecia que ainda era um sonho para mim aquilo. Na rua não podia haver maior emoção. Não foi birra, foi a emoção. Foi a emoção do Conselho. Eu estava quase a chorar com ela, não é? É emoções, não é? Aquela gente na altura andava assim tudo, sabe como foi? Foi uma explosão de alegria. Foi uma alegria muito grande. Eu cheguei a dizer na ocasião à mulher que me ter um filho. Eu acho que para nós só foi bom e lá está, além de ele ser o meu pai, para mim é uma figura que foi um herói, não é? Porque era o sonho dele, como o dos outros, não era? Era tornar Vizela independente, e então ele conseguiu com que realmente Vizela foi esse conselho e cidade ao mesmo tempo, graças a Deus. Portanto, 19 de março foi uma onda boa, certo? Quer dizer, as outras foram ondas más, aquilo foi uma onda boa. Aquilo foi foi explosão, foi. Não quero saber o que quer dizer, aquilo não tem, quer dizer, há coisas que não há significado para as coisas. Foi tão majestoso, foi tão unânime, foi tão bom, sabe, que as pessoas, o riso dela era um choro. Aquilo foi o fim do mundo. Cá fora foi o fim do mundo, tudo a chorar. E ainda por cima era o dia do pai, de maneira que eu estava a chorar e eu não conseguia parar. Estava tudo a chorar, agarrado a mim. Bem, também soltei a chorar.
O engenheiro António Guterres prometeu o Conselho de Vizela em 1993. O engenheiro António Guterres foi um homem de palavra, uma salvação para o Partido Comunista e também para o Partido Popular, nesse grande homem que é Manuel Monteiro e Gonçalo Ribeiro da Costa, entre outros deputados. Tive acesso à varanda, onde já estavam alguns vizelenses, e eu venho a bandeira nacional. Eu tenho lá a minha casa. Não venho a bandeira de Vizela, porque para mim a criação do Conselho de Vizela era uma vitória nacional. Era do país. Foi uma grande alegria, posso dizer quase desmaiei. Ficámos abananados, abraçados, chorar, rir, enfim. Foi um momento extraordinário mesmo. E veja que era todo um povo que lutava por um conselho há 34 anos. Há 34 anos não, aquilo já vinha há muito mais cedo. Muito mais. Era um ambiente, ouça, de choro, de abraços, sei lá. Eu acho que as galerias não vieram abaixo porque são sólidas. Mas foi um ambiente de muita euforia e de muita alegria. Vizela explodiu de alegria. Agora, neste momento, não há palavras para dizer. Este é então talvez o dia mais especial da história de Vizela, como muitos já têm dito. 19 de março de 98 fica para a história. É um dia marcado pelos órgãos de comunicação da terra, por exemplo. A Rádio Vizela transmite a maior parte do tempo. Por volta das 5h da tarde, quando soubemos da feliz notícia e da alegre notícia, com muita emoção, fechámos o centro de saúde e viemos para a Praça da República. Os diretos que fiz para a TSF na época e as peças estarão sem emoção, mas a pessoa que está por trás do repórter sente essa emoção, sente os pelos a arrepiarem-se, e quando há essa explosão de alegria, quando no Parlamento se diz somos Conselho e aquilo explode em Vizela, foi um dia absolutamente incrível, arrepiante, em que tu sentes que estás a participar numa coisa que começa de novo. E portanto posso dizer-te, sim, eu estava no momento zero da segunda vez que Vizela foi Conselho, porque já tinha sido lá para trás. E lembro perfeitamente da convicção generalizada, do ambiente de festa que se vivia em Vizela nesse dia e particularmente nessa noite, e até o momento daquela explosão de alegria, quando se confirmou que estava votado e o Conselho era uma realidade. Tinham mesmo ido buscar e iam trazê-lo para casa. No regresso a Vizela fui eu que o trouxe, a ele e ao Sr. Carlos Teixeira. E no outro dia estive a comentar com ele este acontecimento. Vinha eu e a minha mulher e vieram os dois atrás. Eles pareciam dois meninos, porque estavam tão felizes. Quando chegaram a Vizela, nem quiseram ir para o centro. Ele veio, não sei, acho que veio para casa, trouxe-o a casa, ficou em casa, descansado. O Sr. Carlos Teixeira não sei para onde foi. Mas a alegria era tanta que, pronto, aquilo estava bem feliz, pareciam duas crianças felizes, mesmo. Conseguiram o brinquedo que queriam, que era aqui, que era o Conselho de Vizela. E na altura nós vimos a melhor coisa. E chegámos a Vizela já tarde. Encostámos ali ao muro, os dois, a ver todo aquele movimento que se estava a passar ali em Vizela. E ficámos ali assim, em paz e serenos. E depois, as pessoas a cumprimentar-nos, parabéns, coisas, e nós continuámos ali, tempo, por assim dizer, sem fim. Ali assim, encostados ao muro do prédio de chaparia. Viemos para aqui, para Vizela, e quando chegámos aqui foi uma loucura. Foi uma loucura, porque eu tinha uma carrinha fora, azul, abri o tejadilho, porque o meu irmão queria estar do lado de fora. E viraram-nos lá para dentro um saco de confetes, e eu fiquei com o carro, depois de ser aspirado e mais aspirado, ainda apareciam confetes por tudo quanto era lá. É um momento muito singular, não vivi nada parecido. E se calhar também por isso, por não ter vivido nada parecido, me recordo, tanto quanto é possível, ao fim de, vamos lembrar, já quase custa dizer isto, 20 e quase 5 anos, não é? Recordar ainda de uma forma tão clara o sítio onde estava, onde me coloquei, atrás daquele palanque que foi montado para depois os protagonistas poderem falar à população, e a maior parte dos diretos foram feitos mesmo em cima desse palanque, sobre aquele estrado que foi lá colocado, com o Hélder Silva a fazer o meu produtor, a ir puxando protagonistas uns após os outros para que eu entrevistasse as pessoas mais significativas do momento. E acabei por estar em Vizela a servir de produtor de informação para os meus colegas que foram para lá na noite em que se festejou a criação do Conselho. Lembro-me que eu ia buscar os convidados, que levava até junto do Carlos Daniel
que depois os entrevistava em direto na antena da RTP. Há tantos anos já que a gente esperava. Eu acho que valeu a pena, vale sempre a pena. Ouça, foi uma luta tremenda. Andei sempre na luta, sempre. Vestia-me. Eu era até camisa de milha e tudo, do Conselho de Vizela, tudo. Vizelas romanas, as camisas de vermelho, era tudo. Chinelos de quarto, tudo. Eu vivia só o Conselho de Vizela. Fez-se justiça finalmente, nobre Vizela, tu és assim. Salta para a rua a tua gente, Vizela, Vizela, tu és assim. E luta até ao fim, e luta até ao fim. É isso. Muito bom dia a todos. Com a autorização do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dr. Vitor, intervenções dos representantes dos grupos municipais com assento na Assembleia Municipal. Primeiro a usar da palavra, Catarina Peixoto, da Coligação Vizela para Todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Vizela, Dr. Fernando Carvalho, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dr. Vítor Hugo Salgado, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Vereadores, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, Excelentíssimos Presidentes de Junta de Freguesia, digníssimos cidadãos honorários de Vizela, ilustres e distintos autarcas e convidados aqui presentes, caríssimas entidades civis, empresariais e eclesiásticas aqui presentes, Excelentíssima Comunicação Social, meus senhores e minhas senhoras. Estamos aqui reunidos para celebrar, mais uma vez, a data em que se comemora a passagem de mais um aniversário da mais grandiosa vitória do povo vizelense. Mantemos neste dia um sentimento de orgulho desmesurado de quem celebra uma data especial. A realização de um sonho maior que a nossa individualidade, o nosso sonho, a nossa emancipação. Recordam-se daquele diálogo de surdos que fez com que os populares vizelenses se unissem e agissem? Pois bem, foi pela determinação, garra e vontade de muitas gerações que a 19 de março de 1998 Vizela foi elevada a concelho. A 19 de março de 1998 foi satisfeito esse profundo desejo de muitas gerações de vizelenses, graças à inultrapassável devoção, tenacidade e espírito de sacrifício de todos. A aprovação da Lei 63/98 permitiu concretizar esse sonho. Festejamos, pois, uma vitória de todos e para todos, como sempre foi, é e será. Foi para isso que trabalharam os membros do Movimento para a Restauração do Concelho de Vizela, dos membros da Pesada e todos aqueles que deram de si, do seu esforço, do seu sacrifício, para que esta libertação fosse uma realidade. A todos eles, o nosso eterno agradecimento. Comemorar o 19 de março de 1998 é festejar a emancipação de um povo em toda a sua dimensão, o marco mais relevante da história da nossa terra que tanto amamos. É manter presente a memória do povo que quer sempre mais para si e para os seus. É lutar diariamente por um futuro mais auspicioso. Contudo, a emancipação, o sonho e a liberdade por si só não solucionaram os problemas do passado, nem o irão fazer no presente e no futuro. Somos todos nós, vizelenses, que, munidos de determinação como instrumento, continuaremos a ser capazes de transformar a realidade e de continuar a construir o destino do nosso concelho. E sim, os vizelenses querem sempre mais, querem sempre melhor. É esta a essência deste povo e ainda bem que o é. A verdade é que mostramos dia após dia, semana após semana, ano após ano, que a luta tinha razão de ser. Qualquer pessoa justa pode confirmar que todos contribuímos para que a nossa terra esteja diferente, mais bonita, mais evoluída, mais conhecida e reconhecida. Todos nós somos testemunhas disso, mas todos nós temos o dever de continuar a fazer da afirmação da nossa terra a nossa missão. Vizela tem um património riquíssimo e tem de continuar a ser promovido e divulgado.
Hoje, de novo, afirmamos que a aposta nas nossas riquezas intrínsecas, nas nossas potencialidades, são um dos caminhos para um futuro melhor, um caminho do e para o desenvolvimento que todos pretendemos continuar a perseguir. É imperioso que se continue a afirmar e a divulgar as nossas riquezas, o nosso valor maior, a marca Vizela, que todos os vizelenses enchem de orgulho. É este um dos caminhos para atingir a conquista do desenvolvimento contínuo. Contudo, e apesar de para nós ser hoje um dia de festa, tal como já aconteceu nos anos passados, não podemos ignorar o que nos rodeia. Estamos perante um momento de grande sofrimento social na Europa e no mundo, que necessita de uma gestão municipal e nacional que não esteja acomodada ao poder, adormecida e desfasada das necessidades. Os ucranianos, palestinianos e demais povos em guerra assim o exigem e são merecedores de ver a sua pretensão de paz atendida. Para eles, o nosso caloroso cumprimento e a nossa solidariedade. Gostava também de dar uma palavra de agradecimento a todos aqueles que foram distinguidos ao longo destes anos, destas comemorações, com um cumprimento especial àqueles que distinguimos no presente aniversário. Este reconhecimento é um sinal de que os vizelenses sabem identificar quem apensa mais-valias para o nosso concelho, mas também quem ajuda a lutar pelo concretizar dos nossos sonhos ou a levar o nosso nome, os nossos valores, a nossa cultura e as nossas potencialidades por esta região, país e continente fora. A nossa gratidão e votos de muito sucesso. Permitam-me ainda dar uma palavra a todos os pais, mais uma vez, em particular, aos de Vizela. Todos são pais todos os dias e não apenas hoje. Contudo, neste dia em que se celebra o Dia do Pai, não posso deixar de vos saudar e de pedir que façam do espírito de luta, de conquista e da aspiração na concretização dos sonhos que tanto concretizam os vizelenses, uma constante na educação dos vossos descendentes, que serão a voz ativa do futuro. Tal como sucedeu comigo. Em 19 de março de 98, tinha eu apenas 5 anos de idade. E foi o meu pai que me deixou o legado pelo conhecimento da nossa luta autonómica, pela nossa autenticidade, independência e responsabilidade. Vizela é a prova de que o sonho se pode concretizar e que vale a pena lutar, lutar, lutar. Por fim, meus senhores e minhas senhoras, permitam-me que conclua voltando ao assunto que aqui nos une. Hoje é dia de festa, mas também de reflexão e sempre de esperança. Enalteçamos e comemoremos o 19 de março, assumindo o esforço conjunto enquanto agentes determinantes na evolução e no aperfeiçoamento do nosso município, sempre em prol dos vizelenses. Saudemos esta data com respeito e esperança de um futuro melhor, nunca esquecendo a máxima de que Vizela é sim e luta até ao fim. Viva Vizela, viva os vizelenses! Vamos agora ouvir a líder do Grupo Municipal do Partido Socialista, Irene Costa. Muito bom dia a todos, cumprimentar-vos e depois de vermos o vídeo que vimos sobre Vizela, fica difícil, não há palavras para expressar aquilo que Vizela significa e levar ainda mais alto o nome de Vizela. Mas começar pelos cumprimentos, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, a Sra. Vice-Presidente, Sra. Vereadora, Sras. Vereadoras, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e Sras. E Sras. Deputadas, os Srs. Presidentes de Junta, na pessoa do Dr. Francisco Ferreira, cumprimentar todos os ex-autarcas e, naturalmente, cumprimentar as entidades civis e religiosas, as associações aqui presentes, as pessoas que foram distinguidas e que serão hoje também distinguidas pelo trabalho que foram fazendo e que também contribuíram para o nome de Vizela e pela dedicação que tiveram à nossa terra e às nossas gentes. Cumprimentar os vizelenses e, naturalmente, a última palavra será para todos, para os convidados, desculpem, e uma palavra final para todos os vizelenses. Falar no 19 de março é sempre complicado e penso que o mais importante neste dia é nós fazermos uma reflexão. E uma reflexão sobre o caminho que nos trouxe até aqui hoje. O 19 de março é muito mais do que um aniversário. Para os vizelenses tem um significado muito maior. O 19 de março celebra a concretização de um sonho de décadas, um sonho de tantos vizelenses, homens e mulheres, que, tal como Manuel Campelos, acreditaram na elevação de Vizela a concelho. Há 26 anos, como os vimos nas imagens, cobrimos as ruas de azul e amarelo. Entoamos bem alto o nome de Vizela num grito plural, um grito que permanece ainda hoje,
que é sempre dito com a mesma emoção: Vizela é assim e luta até ao fim. E foi uma luta inspiradora, a luta de Vizela. Foi uma luta apaixonante, mas acima de tudo foi uma luta sem vencidos. Uma luta onde houve só vitórias, onde ganhou a liberdade, ganhou a democracia, uma luta onde ganhou a vontade do povo. E tal como a história de Portugal, feita há 50 anos na Revolução dos Escravos, em que o povo mais ordenou, também há 26 anos foi Vizela e os vizelenses que reafirmaram o princípio da autodeterminação e fizeram valer a vontade do povo. E é esta a principal mensagem deste dia, deste 19 de março. Quando o povo quer, quando o povo se junta, quando a causa é justa, tudo, mas mesmo tudo, é possível. Estamos no auge da maturidade do nosso concelho. 26 anos de existência, plenos de conquistas concretizadas e plenos de sonhos para conquistar. Temos orgulho no caminho que fizemos, da energia e do vigor que empregamos e que nos permitiu avançar, prosseguir e desenvolver. Já no tempo em que foi presidente o Dr. Francisco Ferreira, Vizela foi uma referência do poder local. E também hoje, com Vítor Hugo Salgado, nos últimos 6 anos, Vizela tem sido uma referência nacional de força do poder local, uma referência naquilo que é o progresso e o desenvolvimento de um território. Vizela está diferente, está melhor. Partindo da nossa identidade, Vizela é hoje um concelho moderno, na proximidade e no serviço às pessoas, na defesa das agendas mobilizadoras e progressistas, no desenvolvimento sustentável, nas economias criativas, na cultura, no desporto. Vizela está diferente, está melhor. Partindo da nossa identidade, Vizela é hoje um concelho com mais potencial. Afirmou-se como destino turístico, requalificou o centro urbano e o centro cívico de todas as nossas freguesias. Explorou o que o concelho tem de melhor e potenciou o que o concelho pode oferecer. Vizela está diferente, está melhor. Partindo da nossa identidade, Vizela é hoje um concelho com mais futuro, na defesa das políticas de natalidade, na proteção social, no empenho de políticas de habitação para os que nascem cá e para os que cá querem vir morar, com políticas efetivas que favorecem a qualidade de vida de todos. E Vizela não desiste. Há em nós este orgulho, esta força, esta ambição coletiva que nos faz honrar o passado, dar valor ao presente, ao que temos hoje e dar valor ao 19 de março, mas nunca desistir do futuro. Por isso a requalificação do castelo será um marco importante para o nosso concelho. Um marco que irá contribuir para o fortalecimento da nossa história, da riqueza cultural das nossas gentes e que irá estimular mais ainda o turismo e a promoção da marca Vizela. Tal como sucedeu com o trabalho desenvolvido pelos nossos autarcas, pelo nosso Presidente de Câmara, pelos nossos Presidentes de Junta, no que toca a tantas coisas, como o Tratado de Tagilde, a Praia Fluvial, as termas e o Parque das Termas, a centralidade que foi devolvida ao rio, ao ordenamento do território e ao embelezamento de todo o território e agora à construção dos passadiços de Vizela. O Castelo da Ponte foi o símbolo da nossa luta autonómica e assim continuará a ser, como forma de recordar e agradecer a todos aqueles, homens e mulheres, que lutaram pela criação do Concelho de Vizela. Será património da nossa história, da nossa identidade coletiva, será o baluarte da história de um povo que não se resigna. E esta é a verdadeira história de Vizela. Uma história que vai muito além do desenvolvimento e do progresso. A verdadeira história de Vizela é sempre sobre os vizelenses. Os vizelenses que souberam unir para lutar por uma terra que é sua. E sobre os vizelenses que souberam sempre escolher as melhores lideranças para Vizela. E os vizelenses sabem, talvez melhor do que ninguém, como é importante uma comunidade unida para que a nossa terra cresça e se desenvolva. E se, como diz o adágio popular, a união faz a força, que continue a ser esta a maior marca de Vizela e que as gerações vindouras continuem a entoar bem alto, com a mesma emoção, com a mesma persistência, com o mesmo arrepiar, Vizela é assim e luta até ao fim. Viva Vizela, viva Portugal! Vai agora a Câmara Municipal de Vizela reconhecer os vizelenses que atualmente, pelo percurso de vida académico e profissional, se destacam a nível nacional nas suas mais variadas vertentes, sejam elas na cultura, na ciência, na comunicação, na música, na moda ou no desporto.
Figueira, atleta de futebol. Daniel Figueira, futebolista profissional português que joga no Grupo Desportivo Estoril Praia como guarda-redes, iniciou a sua carreira no CCD de Santa Eulália, tendo-se transferido aos 11 anos de idade para o Vitória Sport Clube na época desportiva 2009-2010, onde realizou toda a sua formação. 10 anos depois, transferiu-se para o Grupo Desportivo Estoril Praia, onde está há 5 épocas a defender as redes. Internacional pelas camadas jovens de Portugal, o jogador destaca-se pela sua altura, posicionamento na baliza, bom jogo de pés e qualidade técnica. Jogou 27 jogos na época 2020-21, ajudando o seu clube a regressar à Primeira Liga como campeão, tendo sido eleito o melhor jogador da competição na sua posição. Daniel Figueira foi galardoado na Gala do Desporto de Vizela 2016, na categoria de atleta juvenil. Destaca ainda para as 5 convocatórias à Seleção Nacional de Sub-18, tendo sido internacional pelo Sub-19. Foi campeão da Segunda Liga na época desportiva 2020-2021 e finalista vencido da Taça da Liga na atual época desportiva. Francisca Castro, atleta de futebol. Francisca Castro, atleta de futebol 11 feminino, ingressou com apenas 6 anos nas escolinhas do Futebol Clube Vizela, misto, passando depois pela AM Ringe, misto, pelo Águias Negras de Taboadelo, feminino sub-13 e sub-15, e pelo Vitória Sport Clube, feminino sub-19, clube ao serviço do qual foi vice-campeã da Taça de Portugal sub-19. Representa atualmente o Sporting Clube de Braga, competindo no Campeonato Nacional do Escalão Sub-19 Elite, equipa que se classificou em primeiro lugar na primeira fase do Campeonato Nacional Sub-19 Elite e se encontra atualmente a disputar a fase de campeão. Francisca Castro teve chamadas regulares aos escalões Sub-13 e Sub-14 da Seleção Distrital de Braga, tendo alcançado o título de vice-campeã do torneio Interassociações realizado em Bragança. Com apenas 14 anos, Francisca Castro teve a sua primeira chamada a um estágio da Seleção Nacional e a sua primeira internacionalização ao serviço da Seleção Nacional Portuguesa no escalão Sub-15. É uma atleta convocada com regularidade para os estágios da Seleção Nacional, tendo percorrido o escalão de Sub-15 e Sub-16, no qual, para além de várias internacionalizações, participou também no torneio de desenvolvimento da UEFA. No escalão Sub-16, foi nomeada capitã da equipa da Seleção Nacional, papel que vem exercendo nos jogos oficiais. José Pedro Ribeiro, músico. José Pedro Ribeiro é natural de Vizela. Iniciou os seus estudos musicais na sua cidade natal e, posteriormente, estudou com Ingrid Sotolarova no Conservatório de Guimarães e com Miguel Henriques na Escola Superior de Música de Lisboa, terminando ambos os cursos com 20 valores. José Pedro Ribeiro é um dos mais requisitados pianistas portugueses da sua geração. Alguns pontos altos incluíram um concerto radiofundido a partir do grande auditório da Fundação Carlos de Gulbenkian, interpretando o concerto para piano e instrumentos de sopro de Igor Stravinsky, e uma turnê pela República Checa, onde tocou em Brno, Blansko e Praga, tendo sido calorosamente recebido. Laureado em diversos concursos nacionais, tem-se apresentado a solo em música de câmara ou a solo com orquestra, nas mais importantes salas do país. Destaque para o grande auditório da Fundação Carlos de Gulbenkian, Casa da Música, Centro Cultural de Cascais, Auditório Viana da Mota, assim como os festivais do Estoril e da Póvoa de Varzim e muitas transmissões de concertos e recitais pela Radiofusão Antena 2 e televisão RTP. Sílvia Cruz, investigadora. Sílvia Cruz é coordenadora da área de processos avançados de fabricação no Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros da Universidade do Minho e membro do IPC, Instituto de Polímeros e Compósitos. Sílvia Cruz licenciou-se em Engenharia de Polímeros pela Universidade do Minho, tendo realizado um doutoramento em Ciências e Engenharia de Polímeros e Compósitos, bem como um mestrado em Processamento e Caracterização de Materiais, também na Universidade do Minho. Foi agraciada com o Prémio 2016 Andy G. Best Paper Award, que é atribuído todos os anos ao autor do melhor artigo publicado na IEEE,
Instrumentation and Measurement Society sobre o desenvolvimento de uma plataforma de detecção de pressão flexível com a particularidade de oferecer uma alternativa economicamente viável, produção amiga do ambiente e permitindo a sua utilização, por exemplo, em atividades de reabilitação e monitorização de movimentos. Recentemente, o seu departamento foi responsável pela concepção da meia-lua de polímero reciclado, inserida na moeda da série Arte Contemporânea e Urbana, lançada pela Casa da Moeda e desenhada pelo artista Bordalo II. Em ambas as faces da moeda de prata, vê-se uma meia-lua de polímero reciclado, o que representou um novo desafio técnico para a Casa da Moeda, que se aliou ao PIEP, Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros, coordenado pela vizelense Sílvia Cruz. Chamo agora ao palco o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dr. Vítor Hugo Salgado, e os Srs. Vereadores Agostinho Freitas, Arnaldo Sousa, Nuno Faria, Anabela Oliveira, Rui Ferreira e Jorge Pedrosa para a entrega dos galardões. Chamo agora a juntarem-se no palco a Francisca Castro, o José Pedro Ribeiro, a Sílvia Cruz e a mãe de Daniel Figueira, a Ana Belinha Leite. Vamos agora dar início à cerimónia de atribuição de condecorações municipais, em conformidade com o Regulamento de Concessão de Condecorações Municipais de Vizela. Assim, e depois de auscultado o Conselho das Condecorações Municipais, vai o município de Vizela distinguir as entidades e personalidades a seguir designadas, cujos contributos consideramos relevantes para a comunidade nas diversas áreas de atividade. Carlos Teixeira, Medalha de Mérito do Município, grau prata. Carlos Teixeira nasceu a 24 de maio de 1930 na freguesia de Carneiro, concelho de Amarante. Casou com Maria Adelina Ribeiro de Freitas a 15 de julho de 1956. Tiveram 2 filhos, 4 netos e 5 bisnetos. Em 1941, com 11 anos, chegou a Vizela para trabalhar na Casa Comercial J. Bastos, onde esteve até 1958, altura em que se estabeleceu por conta própria, abrindo a Casa Primavera até 1993, ano em que se formou. Além da atividade profissional, foi sócio-diretor, nos anos 50, do Centro de Recreio Popular, tendo reatado as festas da vila, que já estavam paradas há alguns anos. Foi secretário da Junta de Freguesia de São Miguel de 1961 até dezembro de 1974 e diretor da Associação Comercial e Industrial de Guimarães entre 1969
e 1970. De 1984 a 1988, foi presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação de Futebol de Salão do Minho. Até 2000, fez parte de diversas agremiações, como o Futebol Clube Vizela, onde pertenceu à primeira Comissão de Auxílio e foi secretário-geral da direção do presidente Domingos Varão. Carlos Teixeira fundou, juntamente com outros comerciantes, a Associação Comercial e Industrial de Vizela, que serviu como presidente da mesa da Assembleia Geral. Foi também membro da Comissão Fabriqueira da Paróquia de São Miguel e do seu corpo. Foi mesário e responsável pela creche da Santa Casa de Misericórdia de Vizela, a convite do Sr. Fonseca Castro, e, com o provedor Domingos Vaz Pinheiro, foi também mesário e colaborou na construção do lar Elisa Torres Soares. Foi diretor da Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vizela, na presidência de Domingos Vaz Pinheiro, e também foi diretor da Rádio Vizela, tendo ainda integrado o Rotary Clube de Vizela. Carlos Teixeira foi um dos fundadores, em outubro de 1964, do MRCV, Movimento para a Restauração do Concelho de Vizela, juntamente com Manuel Campelos, José Ribeiro Ferreira, Américo Osvaldo Marinho Fernandes e Fernando Batista Novaes da Rocha, que passaram a diligenciar na procura de apoiantes em Braga e em Lisboa que pudessem ser influentes para a causa da autonomia. É um vizelense perseverante e lutador, um exemplo de coragem de quem não quis desistir da luta pelo Concelho de Vizela. Caracterizado pela sua personalidade conciliadora e pacificadora, Carlos Teixeira ficará para sempre como um dos principais rostos na luta autonómica vizelense. A Câmara Municipal de Vizela presta, assim, uma singela homenagem pública a um homem que marcou a história do nosso concelho, que se entregou à causa vizelense de forma altruísta e que ficará para sempre com o seu nome intrinsecamente ligada à história do concelho de Vizela. Esta homenagem é oportuna e eu também sou defensor que as homenagens devem ser feitas com as pessoas vivas e tem todo o sentido, e dou os parabéns à Câmara Municipal de Vizela, na pessoa do seu Presidente, Dr. Vítor Hugo Salgado, por se lembrar e reconhecer o trabalho do Sr. Carlos Teixeira, que foi um lutador incansável. E há um pormenor que é muito importante. Tive 2 filhos que seguiram as pisadas do pai e isso é um orgulho para Vizela, saber que uma família inteira se dedicou à causa da Vizela. Em certas ocasiões, quando tivemos confrontos com as forças policiais, principalmente com o GNR, era ele que dava a cara perante as forças policiais, era ele que dialogava, era ele que tentava apaziguar um pouco os ânimos nessas ocasiões. Não é difícil falar dos amigos. Eu conheci o Sr. Carlos Teixeira nos anos 50. Aceitei convite para o MRCV. O Sr. Carlos Teixeira é dos fundadores. E ali fomos companheiros, muitos anos, a lutar pela criação do nosso município. Foi realmente uma luta incrível e que nos marcou para sempre. E Vizela para nós foi sempre uma oração. Ainda hoje, os vizelenses, eles procuram saber sempre o que se passa à nossa volta, preocupados com aquilo que se passa. E felizmente que temos no nosso município uma pessoa que se chama Dr. Vítor Hugo Salgado, que se lembra desta gente de ser homenageada e que é sempre bem aceito por todos. Medalha de Mérito Municipal Grau Prata será entregue pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dr. Vítor Hugo Salgado, pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Fernando Carvalho. Vai receber esta distinção Carlos Teixeira.
Senhor Presidente da Câmara, Senhor Presidente da Assembleia Geral, meus agradecimentos por esta homenagem. Queria, em primeiro lugar, dividir esta homenagem pela minha querida mulher, Maria Adelina Ribeiro de Freitas. Que sempre me substituiu no comércio que tínhamos na rua Doutor Abílio Torres, para eu poder acompanhar os meus colegas do MRCB a todo o país à procura de apoios para a nossa causa. Queria também tornar extensiva esta homenagem aos meus filhos, que muito me ajudaram também nesta missão. A todos os familiares, meus que são infelizmente poucos. Aqui só tenho uma sobrinha direta, porque todos os restantes já passaram deste mundo. Mas queria virar-me agora para um outro lado, para os meus colegas falecidos do movimento. Queria oferecer à família um abraço muito forte pelos trabalhos que eles fizeram. Senhor José Ribeiro Ferreira, do Pão de Ló Delícia, estou-me a referir aos falecidos. Senhor Manuel da Costa Campelos, Senhor Domingos Vaz Pinheiro, Senhor Domingos Pedrosa e, ultimamente, o Senhor António Ferreira, que antes de vir para aqui fui assistir a uma homenagem que lhe está a ser prestada no cemitério de São João. Quis estar lá, naturalmente, em primeiro lugar, por isso cheguei aqui um bocadinho mais tarde. Peço desculpa. Do mesmo modo, aos falecidos do movimento que eu chamava de jovens, que eram mais conhecidos pela pesada, falecidos, a saber, João Vieira da Laje. Cândido era mais conhecido por isto. E aquele apelido muito conhecido da juventude que era o Tarola. Para todos os familiares que aqui estejam ou não, eu quero endereçar-lhes um abraço muito forte da repetição dos pêsames que já dei à família. Depois quero agradecer a todos, em especial, Dr. António Muniz. Foi dos primeiros deputados na Assembleia da República a lutar pelo Conselho de Vizela e a apresentar um processo para a sua criação. Desculpem, eu estou emocionado, não pela condecoração, de maneira nenhuma. Mas por estas pessoas que tanto nos ajudaram. Não podemos esquecer que a aprovação do Conselho de Vizela se deve, em primeiro lugar, ao engenheiro Guterres, pela promessa que fez numa campanha eleitoral, se fosse eleito,
se fosse eleito presidente, não era presidente. Se pudesse ganhar as eleições como para candidato a primeiro-ministro, criaria o Conselho de Vizela. Mas ele não pode ser criado sem a apresentação de um projeto que era necessário na Assembleia da República, sem o qual nunca mais seríamos Conselho. E então, uma ocasião em Braga, com um antigo governador civil de Braga, foi-nos dito, meus caros, nós não estamos dispostos, não vou dizer quem foi, nós não estamos dispostos a apresentar um projeto, mas vejam se conseguem que outro partido qualquer, menos o Partido Comunista, que nós nunca aprovaríamos um projeto desses, mas que se conseguem arranjar um partido. E então foi-lhes perguntado, e quem não? Nós temos a certeza que o partido CDS aceitam apresentar na Assembleia da República o projeto. E assim aconteceu. O CDS apoiou com todo o coração e conseguimos resolver o problema. Meus caros, quando se contam as verdades, não há que levar a mal. Há que aceitar. E, portanto, isto foi o ponto de partida para a aprovação da criação do Conselho de Vizela. A luta que tivemos no espaço de 64 até 98, essa foi tremenda. Mas todos nós a conhecemos. Todos nós. O movimento percorreu todo o país. E posso dizer quase sem exceção, à procura de apoios para a resolução deste problema. Era difícil e foi difícil. Conseguimos abaixo-assinados de individualidades do país, das mais conhecidas. Conseguimos esses abaixo-assinados. Inclusive do Bispo do Porto, Dom António. Enfim, tivemos essa sorte de termos lutadores à altura e termos um apoio no público extraordinário. Desculpem, eu estou-me a alongar e vou ficar por aqui. Mas queria também dirigir uma palavra, permitam-me, aos vivos do movimento para a restauração do Conselho de Vizela e também ao grupo que eu sempre apelidei de jovens, mais conhecidos pela pesada. E eu dizia jovens porque havia todo um interesse em não nos queimar muito, estávamos sujeitos a ser, presos por algumas coisas menos corretas que fariam, mas tudo foi necessário. Foi uma ajuda extraordinária para o movimento também. Meus caros vizelenses, e não só, que estão aqui, de certeza, que eu conheço, alguns deles, Sr. Presidente, quero agradecer-lhe muito e desculpe esta amassada. Carlos, parabéns.
José Oliveira Júnior, Medalha de Mérito do Município, grau Prata. José Oliveira Júnior. José Oliveira Júnior, chefe Zeca, como é conhecido por todos, nasceu em Urgeses em 1937 e cresceu no bairro de Covas. Fez parte de uma família humilde, com 10 irmãos. O seu pai, José de Oliveira, foi lavrador e pedreiro e a sua mãe, doméstica. Estudou na Escola da Valinha, em Polvoreira, e concluiu a antiga 4ª classe aos 12 anos, onde depois foi aprender o trabalho de alfaiate na alfaiataria Dom Alves até aos seus 18 anos. Aos 19 anos, foi para a tropa e cumpriu o seu dever de cidadão português na defesa do território ultramarino, tendo sido enviado para a Índia de forma a defender as províncias de Goa, Tamão e Diu, onde esteve 2 anos. A 10 de março de 1963, casou com a Maria Perpétua Mendes da Costa e veio morar para Vizela. Tem 2 filhas, 3 netos e um bisneto. Em Vizela, trabalhou na indústria têxtil como empresário até à idade da reforma. No associativismo, destacou-se como chefe fundador do agrupamento 279 de São Miguel de Vizela, a 20 de março de 1966. Foi também impulsionador e dinamizador de várias fundações de escotismo no concelho de Guimarães, tendo contribuído para a educação dos jovens e assenta os valores do escotismo, ajudando a construir um mundo melhor, onde as pessoas se sintam plenamente realizadas como indivíduos e desempenham um papel construtivo na sociedade. Para as centenas de crianças e jovens que passaram pelo Corpo Nacional de Escutas de São Miguel das Caldas, o chefe Zeca continua a ser a grande referência e jamais esquecerão as palavras do seu chefe de agrupamento. Façam-o bem e serão felizes. José Oliveira foi agraciado com a mais alta condecoração do escotismo e distinguido pelos bons serviços à comunidade pela Junta de Freguesia de São Miguel das Caldas. José Oliveira foi um dos fundadores e primeiro presidente da Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Vizela, sendo já presidente honorário desta instituição. À frente da Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Vizela, desempenhou um trabalho altruísta e empenhado na consciencialização para a importância da dádiva de sangue, tendo sido distinguido pelos mais altos galardões do Instituto Português do Sangue e pelo Ministério da Saúde, como senhor de uma grande modéstia e bondade. Foi ainda voluntário na Cruz Vermelha Portuguesa e ator amador durante vários anos do Grupo Cénico de Vizela. José Oliveira teve também uma participação ativa na política concelhia, tendo sido deputado municipal durante 2 mandatos na Assembleia Municipal de Vizela. Ao pensar em homenageá-lo, eu acho que o farão com, digamos, numa dimensão de quem se deu e viveu e procurou também viver a causa de Vizela e movimentar, digamos, a juventude, os mais novos, principalmente através do movimento escotista e com os escoteiros também estarmos mais nessa ação. Agora, também como cidadão, como membro também da própria comunidade, depois também ele era um homem de ação e homem também de não cruzar os braços e de viver, de facto, tinha amor, de facto, também à sua terra também, nesse sentido. O chefe Zeca é um exemplo, é um indivíduo altruísta, é um homem sempre para a necessidade das pessoas, está sempre pronto. Estamos a falar que também deu muito de si como criador aqui da unidade dos dadores de sangue e também como condutor de homens na questão dos escoteiros, que é um homem que dos escoteiros formaram-se muitos homens que, em vez de ir para atividades nocivas, estavam nos escoteiros e aprenderam a ser homens. Então, acho que teve muito impacto, nessas 2 vertentes teve muito impacto e é uma pessoa de referência. Uma pessoa de referência, já não estou a falar ele como homem que deu emprego também a algumas pessoas, tinha uma confecção durante muitos anos e na sua atividade profissional. Mas fora da atividade profissional era um indivíduo que estava na comunidade sempre a ajudar, era uma pessoa muito dada e acho que é uma pessoa que tem que ser, a quem tem que ser reconhecido o mérito de realmente ser altruísta.
medalha de mérito municipal Grau Prata será entregue pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dr. Vítor Hugo Salgado, e pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Fernando Carvalho. Vai receber esta distinção José Oliveira Júnior. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Geral, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimos Srs. Vereadores, excelentíssimos Senhores e Senhoras, excelentíssimo Sr. Eduardos. Primeiro de tudo quero dizer que agradeço imenso esta condecoração que hoje me foi seguida, pelo meu mérito e pelo mérito de todos que comigo trabalharam. Eu hoje não fui nada. O que eu fiz foi com todos que comigo trabalharam. Fui chefe dos escuteiros fundadores, mas não fui eu, foram os que trabalharam comigo. Se eles não trabalhassem comigo, eu não era escuteiro nem era fundador. Fundei a Associação de Deus de Neves de Sangue, mas foram eles também que trabalharam comigo. Paulo Constantino, o José Manuel, o Sr. Castro, minhas filhas, todas trabalharam comigo para que eu fosse hoje fundador do Sangue. A doutora Maria Gato Salto foi, hoje a vice-presidente, que só me deixou sair do Sangue aos 23 anos que eu estive lá. Foi por ela que eu saí, que senão não saía. Ela agarrou-me sempre até aos 23 anos, senão eu hoje nem lá estava. A todos muito obrigado. Sr. Paulo Constantino, obrigado por tudo. O Dr. Francisco Ferreira, meu grande amigo, que a ele é muita coisa, o Dr. Francisco. Éramos como irmãos e eu hoje da estimo do Dr. Francisco como irmão. Como primeiro presidente da Câmara, que foi, e que comigo foi para Lisboa, e eu fui com ele também, com as nossas mulheres, numa carrinha de caixa aberta que era minha. E pelo caminho chovia bastante, esteve à parte, matou um cão. Com a minha carrinha, matou um cão. E deu um campo na carrinha toda. Até Francisco, estimou a isso, muito obrigado por isso, e a todos muito obrigado. Ai, vamos matar um cara. Espera aí. Associação de Doadores Benévolos de Sangue de Vizela, Medalha de Mérito do Município, Grau Prata. Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Vizela. A Associação de Dadores Benévolos de Sangue foi fundada a 24 de abril de 1993, sendo uma associação sem fins lucrativos, cuja missão é humanitária e tem por objetivo a proteção da vida humana, por meio da doação desinteressada de sangue para fins terapêuticos. Em 1993, inauguraram a sua primeira sede nas capelas mortuárias no antigo Hospital de Vizela, sendo a atual sede sido inaugurada a 29 de novembro de 2003. Nas comemorações do 20º aniversário, foi inaugurado
o monumento em homenagem ao dador de sangue, situado na rotunda do lugar de Frades, sendo a concepção e construção da responsabilidade do município. Em 2020, foi criada a marca Dador Sangue de Vizela, com campanhas de promoção com destacadas personalidades de Vizela: Solné Rocha, Hélder Silva, Maria do Resgate Salta e Luís Carvalho. Em 2022, foi criado o Galardão Gratidão, destinado a distinguir os dadores de sangue que atingem as 50 dádivas, uma obra do arquiteto Filipe Costa. Já na comemoração do 30º aniversário em 2023, designada por Dador Fest, foram realizadas diversas iniciativas, destacando-se a Gala 30 anos, a Caminhada A Corrente da Vida, o concurso Desenha a Dádiva de Sangue e a mega colheita de encerramento nas comemorações em Posto Móvel. No presente, a Associação ultrapassou já os 3.000 dadores ativos inscritos, sendo cerca de 1.500 não residentes no concelho de Vizela. Esta associação tem realizado um trabalho abnegado e empenhado na consciencialização para as questões da dádiva de sangue, tendo como objetivo específico a angariação de dadores de sangue para o Centro Hospitalar do Alto Ave e para o Instituto Português de Sangue, colaborando com a Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue e com o Instituto Português de Sangue e outros serviços de imunohemoterapia. Os dadores de sangue são voluntários que, de forma benévola, regular e generosa, efetuam dádivas de sangue que salvam muitas vidas, sendo um exemplo de verdadeiro altruísmo. Por isso, é justo homenagear esta instituição no desempenho da mais nobre das missões: salvar vidas. Queremos reconhecer a nobre missão dos dadores, o seu espírito de solidariedade, a promoção da vida e construção de uma cadeia de solidariedade em torno da dádiva benévola de sangue, mas especialmente que sirva de exemplo para que a sociedade se mobilize e amplie o número de dadores. A Câmara Municipal de Vizela reconhece assim não só a Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Vizela, mas todos os dadores de sangue, a importância de um dos mais genuínos atos de cidadania, praticado de forma voluntária e completamente altruísta, incentivando-os a continuar com este gesto nobre de dar sangue. Esta associação acho que é muito importante para a Vizela e para os vizelenses e acima de tudo também para a comunidade que rodeia o concelho de Vizela, porque nós conseguimos já sair para fora das fronteiras do concelho de Vizela. E é importante porque efetivamente consegue desenvolver um trabalho que é um trabalho nobre, porque vai de encontro àquilo que as pessoas, ou que muitas pessoas diariamente precisam para manterem acesa a chama da vida. É de facto uma alegria imensa, não só para nós, a associação, mas também para toda a comunidade dadora, porque efetivamente eu considero que a associação é o conjunto dos dirigentes e dos seus dadores. Os dadores são extremamente importantes e são a causa da nossa existência. Portanto, acho que este reconhecimento efetuado pelo município é o sinal que o município dá de reconhecer o trabalho que nós temos vindo a desenvolver ao longo destes anos e que efetivamente nos deixa imensamente satisfeitos a todos. É sem dúvida um reconhecimento que a nós muito nos orgulha e enche-nos o ego, porque é um reconhecimento de todo o trabalho que a nossa direção tem feito, desde o levantar de manhã cedo às 7 da manhã para procurar o maior conforto, as melhores condições para que o dador se sinta realmente à vontade e com condições para doar o seu sangue, que no fundo é isso que nos preocupa, e realmente sermos reconhecidos pelo município nesta fase, nesta altura, ainda nos dá mais um clique para trabalharmos cada vez mais e de certeza absoluta é isso que vai ser, e agradecer imenso realmente ao município, na pessoa do Sr. Presidente e todo o Executivo, por esta grande graciosidade que nos vai agraciar, que para nós realmente era a cereja no topo do bolo, era mesmo o que nos faltava. Isto é que nos dá orgulho, que realmente o trabalho que a gente tem feito, as reuniões que temos feito mensalmente e tudo mais, chegamos ao fim
e está realmente a missão cumprida e o sangue nunca há de faltar por nós nos hospitais. E também não nos cansamos de salvar vidas. Isso aí é o lema que temos na nossa associação. Medalha de Mérito Municipal Grau Prata será entregue pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Vítor Hugo Salgado, pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Fernando Carvalho. Vai receber esta distinção José Manuel Guimarães, Presidente da Direção da Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Vizela. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Vítor Hugo Salgado, permita-me na sua pessoa cumprimentar a Vice-Presidente e todos os vereadores, Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, Dr. Fernando Carvalho, caros colegas também da Assembleia, todas as associações aqui presentes, aqui isto de ser voluntário e no associativismo não é fácil, o Sr. Padre Constantino, que também fez parte da nossa associação, e o nosso chefe Zeca, que foi o fundador. Está tudo dito no vídeo. Aquilo que eu quero dizer é agradecer mais uma vez ao Sr. Presidente de Câmara por este reconhecimento, que era, como dizia, atrasado, a cereja no topo do bolo, porque nós no ano passado foi o ano que mais recolhas fizemos, durante o ano, dos anos todos para trás, e isto vem realmente, portanto, será colocada na vitrine lá da nossa associação com todo o gosto, e quem sabe daqui a pouco temos o grau outro também, porque vamos trabalhar para isso, como eu tinha dito, e agradecer a todos os jogadores e aos meus diretores que são incansáveis, deixando a família para trás e estando sempre nas sessões de recolha e quando são chamados. Isso enche-me realmente muito de orgulho, e Vizela está bem representado, porque da manhã a 8 estaremos em Lisboa com 5 jovens que o Instituto nos pediu para levar, porque doam sangue e também fazem parte do nosso voluntariado. Muito obrigado a todos. Vai agora usar a palavra o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Vizela, Dr. Fernando Carvalho. Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Vítor Hugo Salgado, e na sua pessoa, se me permite, cumprimento a Sra. Vice-Presidente, Sra. Vereadora, os Srs. Vereadores, Srs. Presidentes de Junta, a Excelentíssima Sra. Deputada da Assembleia da República, nossa ilustre representante de Vizela, na sua pessoa cumprimento os restantes deputados da nossa Assembleia Municipal, excelentíssimos senhores Presidentes de Juntas também, excelentíssimos representantes das instituições e associações do Conselho, excelentíssimas autoridades civis, militares e religiosas, nomeadamente o Sr. Comandante da GNR, o Sr. Presidente da Real Associação Humanitária dos Bombeiros de Vizela, o Sr. Padre Constantino, e o Sr. Comandante da Real Associação dos Bombeiros Voluntários de Vizela, caros convidados, caros vizelenses, excelentíssima comunicação social. Inicio esta minha intervenção com uma saudação amiga a todos os presentes,
agradecendo a vossa presença nesta cerimónia oficial tão importante para todos nós vizelenses. Aproveito também para lembrar e saudar os nossos imigrantes que, por razões diversas, tiveram que partir para outros destinos, mas que mantêm Vizela sempre no seu coração. Uma saudação muito especial a todos os vizelenses e felicitando-os por este aniversário. Minhas senhoras e meus senhores, 19 de março de 1998, data histórica, data esperada e desejada por todos os vizelenses. Data carregada de significado e de simbolismo, que ano após ano festejamos e vivemos e dela daremos testemunho para que os mais jovens tenham sempre presente o valor da autonomia do nosso concelho e jamais esqueçam quanto custou a sua independência. Data pela qual tantos lutaram, sofreram e derramaram tantas lágrimas. Permitam-me que aqui e agora recorde o nome do nosso cidadão honorário Manuel Campelos neste período em que comemoramos o centenário do seu nascimento. Um de entre outros que nunca desistiram de lutar pelo seu sonho e que é para nós um orgulho. Para nós que damos continuidade ao seu sonho de lutar por Vizela, lutar e trabalhar para o engrandecimento contínuo da nossa Vizela e dos vizelenses. 26 anos. 26 anos de glória, tristeza, alegria, desânimo. Foram vários os sentimentos vividos por todos nós durante este percurso de 26 anos que gostava de dividir em 3 fases distintas. Uma fase inicial com uma dinâmica intensa e estratégia bem definidas para que todo o processo de instalação do município e as obras iniciais para o engrandecimento e progresso de Vizela. Muito trabalho, muita obra, grande desempenho. Segue-se uma fase difícil para Vizela, em que as estratégias utilizadas, assim como os trilhos percorridos, nem sempre foram os mais adequados. As oportunidades de melhoria não foram utilizadas e Vizela desviou-se do desenvolvimento e do progresso. Aqui, neste momento, claramente, assumimos que não estávamos satisfeitos e que desejávamos mais e melhor. E assim apresentamos um projeto novo para Vizela, um projeto de mudança, uma mudança segura que conduzisse ao progresso e ao bem-estar de todos os vizelenses. Projeto ao qual, com o seu voto, os vizelenses mostraram aderir sem qualquer dúvida e mostraram como e por quem queriam ser governados. Minhas senhoras e meus senhores, assim iniciamos um novo ciclo, uma nova fase sob o signo da mudança. E com esta viragem foi necessário reforçar o sentido de comunidade e de pertença, reforçar a identidade do concelho, a autoestima e o orgulho de ser vizelense. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores vereadores, senhores Presidentes de Junta, em democracia temos que saber ouvir e ser ouvidos. Temos que saber interpretar os sinais que os eleitores nos dão, saber unir esforços para os que querem os mesmos objetivos e desvalorizar o grupo do contra. Porque com eles nunca chegaremos ao progresso e ao desenvolvimento, e eles serão sempre do contra. Inauguramos este fim de semana a 100ª obra e iniciamos uma nova contagem, a 101ª, que também já foi inaugurada. Como já referi, com tantas obras, começa a ser muito difícil dizer qual é a mais importante, qual a mais icónica. Até porque, pela subjetividade de quem vive ou utiliza essa obra, o seu valor pode ser diferente de outra pessoa. Mas com um número elevado de obras, todos os vizelenses sentem o progresso e o engrandecimento do seu município. E, acima de tudo, caras e caros amigos, foram 6 anos de muita obra, muita festa, mas uma gestão exemplar, com a qual a dívida do município foi reduzida. Senhor Presidente, senhoras e senhores autarcas, no início desta fase, parte das obras prometidas, sendo que algumas já tinham sido prometidas há muito tempo, mas nunca concretizadas, eram obras de importância e de tal impacto que uma grande parte dizia não acreditamos. Que era impossível e que o nosso Presidente estava louquinho. Mas, para o nosso Presidente, nada é impossível. E as obras foram concretizadas e estão concretizadas. Obrigado, Sr. Presidente.
Foram prometidas e foram cumpridas. Vejamos alguns exemplos. Ponte da Aliança, a requalificação da Praça da República, do Jardim Manuel Faria, os sintéticos pelas freguesias, os centros cívicos das várias freguesias, o Castelo da Ponte, os nossos passadiços. No entanto, eu não posso deixar de referir neste momento os passadiços. E porquê? Porque inaugurados este fim de semana é uma obra icónica e que se manterá para sempre nas nossas memórias. É uma obra que utiliza matérias naturais combinadas com técnicas de engenharia também naturais. Desta forma, protegemos o ambiente e a qualidade de vida dos vizelenses. E proporcionamos ainda, por um lado, uma ligação à água e ao rio. Por outro lado, oferecemos uma atividade física em perfeita harmonia com a beleza da paisagem, a transparência da água e ainda a capacidade de sentir 3 ambientes diferentes: urbano, rural e florestal, durante todo o seu percurso. Que mais podemos querer? Que mais podemos esperar? Que Vossa Excelência continue com a sua visão estratégica, mantenha o amor à sua terra e que os vizelenses olhem para si, não como um Deus, mas como um homem íntegro, inteligente, transparente, rigoroso e cujo objetivo de vida é engrandecer o seu concelho e criar todas as condições para que os vizelenses tenham uma qualidade de vida acima da média, uma qualidade de vida excepcional. Celebrar um aniversário é também homenagear as entidades e as pessoas que se destacaram na nossa vida do cotidiano, que colocaram todas as suas competências, dedicação e afeto ao serviço da comunidade e do concelho. O Conselho de Condecorações, por unanimidade, entendeu propor ao Sr. Presidente homenagear alguém ainda capaz de entender o significado destas homenagens e assim, por um lado, colocamos um dos fundadores do MRCV e braço direito do Sr. Manuel Campelo, o Sr. Carlos Teixeira, já aqui homenageado. Por outro lado, um homem também de causas em prol da sociedade, José Oliveira, o nosso chefe Zeca, um dos fundadores do CNE de São Miguel e fundador e presidente durante muitos anos da Associação dos Doadores Benévolos de Sangue. Na mesma sequência de altruísmo e humanismo, decidimos pela Associação dos Doadores Benévolos de Sangue. 3 nomes que, pelo seu passado e presente, serão referência para a sociedade vizelense. É também o tempo próprio de homenagear os jovens. Aqueles que são o presente e o futuro. Aqueles que são uma referência para todos os outros. É tempo de vos dizer o orgulho que são para nós. De manter a vossa motivação, o vosso empenho e de vos agradecer pelo contributo para o engrandecimento de Vizela. Mostrar-vos o que foi o passado, o que é o presente e o que será o futuro. Futuro no qual vocês serão os principais intervenientes, mas para isso precisam de boas referências e de bons exemplos. Para todos vós, os nossos parabéns. Termino com uma saudação especial a todas as mulheres e homens do MRCV, pesada, intervenientes políticos, comunicação social e, em especial, ao povo vizelense, sem os quais, hoje, com toda a certeza, não estaríamos aqui a festejar esta grande festa do nosso concelho. E porque hoje é também o Dia do Pai, parabenizo e felicito todos os pais e que todos sejam uma inspiração para os mais jovens. Vivam os pais, viva o 19 de março, viva Vizela! Vamos agora ouvir o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dr. Vítor Hugo Salgado. Muito bom dia a todos os presentes. Gostaria de iniciar esta minha intervenção por cumprimentar o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal. Na sua pessoa, cumprimento os demais representantes autárquicos. Desde logo as senhoras e os senhores deputados da Assembleia Municipal, os senhores presidentes das diversas juntas de freguesia, a senhora vice-presidente, a senhora e os senhores vereadores. Cumprimentar também todos os ex-autarcas que se encontram presentes,
De uma forma especial, o primeiro Presidente da Câmara Municipal de Vizela, o Dr. Francisco Ferreira. Cumprimentar os demais representantes das autoridades civis, militares e religiosas. Desde logo o Sr. Padre Constantino, o Sr. Comandante da GNR do posto de Vizela, o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vizela e, nas vossas pessoas, cumprimentar os demais representantes das diversas associações e direções do nosso Conselho. Cumprimentar também os demais órgãos de soberania, de uma forma especial a Sra. Deputada Irene Costa, da Assembleia da República. Um cumprimento a todos os convidados. Por último, um cumprimento à comunicação social, de uma forma especial à comunicação social local, ao Diário Digital e à Rádio Vizela. De uma forma especial à Rádio Vizela, que transmite esta cerimónia, a quem uma vez mais agradeço este serviço público. E nesta instituição, estendo um cumprimento a todos os ouvintes. Por último, e não menos importante, cumprimentar todos os homenageados e, nas vossas pessoas, cumprimentar todos os vizelenses. Acontece hoje o 26º aniversário do Conselho de Vizela. O aniversário do nosso Conselho. 26 anos depois de ter renascido a liberdade do povo de Vizela. 26 anos depois da vitória da luta autonómica, corporizada num diploma legal, aprovado em sede da Assembleia da República. Minhas senhoras e meus senhores, as cerimónias de hoje não podem ser descontextualizadas do momento que o nosso país atravessa. Motivo pelo qual vou afastar-me um pouco do que qualquer caso vos direi em seguida, para convosco refletir sobre duas referências incontornáveis dos tempos que correm. Ambas relevantes, mas totalmente antagónicas. A primeira são os 50 anos do 25 de Abril, como referência do nosso ideário democrático. A segunda, as últimas eleições legislativas, que hoje terminam com uma imagem pálida da democracia, doente e a precisar de terapia. Celebramos este ano os 50 anos da nossa democracia, 50 anos da Revolução dos Cravos, uma gigantesca transformação social, económica, política e cultural que imprimiu um novo modelo socioeconómico ao nosso país. Um momento que marca o nascimento da democracia portuguesa. Celebramos este ano os 50 anos da nossa liberdade. Porém, hoje, num período em que o regime democrático é tantas vezes atacado, onde temos pela frente o perigo de um retrocesso civilizacional, hoje, mais do que nunca, importa evidenciar algumas das principais conquistas de Abril. A liberdade, a igualdade, a pluralidade, o desenvolvimento, a educação, a saúde, o poder local, sim, o poder local, uma das maiores conquistas de Abril. A liberdade de imprensa e de expressão, a igualdade entre mulheres e homens. Hoje, sob o signo da liberdade, manifestamos a nossa vontade de afirmação, de o rejuvenescimento e do aperfeiçoamento da democracia portuguesa. No entanto, e um ponto diametralmente oposto, e com a frontalidade que me caracteriza, permitam-me que aqui deixe a minha opinião. Estas eleições legislativas não passam de uma invenção do Presidente da República, que criou uma disputa pouco perceptível aos olhos dos mais atentos. Porque, na verdade, ele próprio, ao longo dos últimos anos, tantas vezes defendeu o valor da estabilidade dos mandatos e, no entanto, é ele quem interrompe uma governação de uma maioria absoluta ainda antes do meio do seu fim. Mas pior, é sendo ele o garante máximo da democracia, tal como um árbitro em qualquer jogo, ele não pode intervir ou tomar partido. Algo que sinto que aconteceu. 50 anos depois do 25 de Abril, quando muitos já esqueceram, ou tal como eu, nem sequer viveram o Estado Novo, é natural que as dificuldades e os problemas da vida não nos façam acreditar na realidade e nos façam acreditar em discursos demagógicos, com soluções para todos os problemas das nossas vidas, como se de um momento para o outro alguém tivesse encontrado a fórmula da felicidade, ou então a varinha de condão mágica para a resolução dos mesmos.
A verdade é que só quem diz tudo, com a mesma convicção que diz o seu contrário, é que consegue criar um partido populista, autoritário na sua gênese e num conteúdo com uma ideologia orgânica e embrionária, em processo formativo, por afirmação negativa, o combate às ideologias dominantes e um ataque ao sistema. A história, sim. A história explica como é que Salazar, Franco, Hitler ou Mussolini conseguiram alcançar o poder e converter este em ditadura. Foi simples, aproveitando o descontentamento social, alterando a Constituição, acabando com a oposição e, desta forma, instalados no poder, perduram no tempo. Na realidade, nos dias que correm, todos nós achamos que este retrocesso civilizacional será impossível, que estas questões e a ditadura são dos outros tempos. Por isso mesmo gostaria de deixar aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo é deste fim de semana, na Rússia. Vladimir Putin ganhou as eleições com 87%, depois da morte estranha e em cativeiro do seu principal rosto da oposição, Alexei Navalny. Putin já está no governo há 26 anos e vai ficar no poder mais 6. Na Venezuela, é este fim de semana também, mais do mesmo. A líder da oposição, Maria Corina Machado, foi afastada de ser candidata por 15 anos, por suposta inconsistência na declaração de bens. E neste contexto, neste mesmo fim de semana, Nicolás Maduro assume a sua candidatura. Minhas senhoras e meus senhores, recentro a minha intervenção na nossa efeméride, mas por imperativos de consciência que espero que me percebam, não poderia deixar de fazer estas referências. Assim, e voltando ao centro da minha intervenção, do ponto de vista institucional, mais do que cumprir a tradição ou repercutir o simbolismo que reveste este ato, uma vez mais gostaria de aproveitar este momento para agradecer de forma penhorada a todos aqueles que ao longo de décadas travaram a luta mais longa, mais difícil, mais dura, mas sobretudo a mais dignificante para todos nós e que cada um, de forma isolada, se pode orgulhar. Obrigado a todos os anónimos, homens e mulheres, que trabalham um combate coletivo, exigente, onde a vontade de vencer se sobrepôs à resignação. Obrigado ao MRCV e à pesada, pelo exemplo de coragem, dedicação e resiliência, pela vontade de servir e pelo amor ao Conselho de Vizela. De uma forma particular, este ano, ao cidadão honorário Manuel Campelos pelo seu centenário. Obrigado a Emílio Caldas, que partiu nesta data, mas ficará para sempre como o expoente máximo da felicidade de um povo. Gostaria ainda de agradecer e homenagear todos os jornalistas e a comunicação social, nacional e local de então. Uma das armas mais fortes que o povo de Vizela contou para tornar inteligível ao país a sua luta. Obrigado a todos os políticos nacionais que colaboraram com o sonho de Vizela. De uma forma especial relembro 2 nomes incontornáveis da criação do Conselho: António Guterres e Jorge Sampaio. Obrigado aos primeiros autarcas do Conselho de Vizela, Presidente da Câmara, vereadores, deputados municipais e presidentes de junta. De uma forma especial aos que lideraram os principais órgãos, Dr. Francisco Ferreira e Dr. João Cocharra. E visto isto, atento a estas palavras e conforme é fácil de constatar, este Executivo também passou a colocar no centro da sua ação a palavra obrigado. Motivo pelo qual, na cerimónia de hoje, com uma forma de agradecimento, homenageamos e distinguimos 2 pessoas e uma instituição, por terem contribuído de forma decisiva para o enriquecimento e desenvolvimento do Conselho de Vizela, ficando com esta resolução com o seu nome intrínseco profundamente ligado à nossa história. Neste caso, Carlos Teixeira, José Oliveira Júnior e a Associação dos Dadores Benévolos de Sangue de Vizela. Atento a estas homenagens, não poderia, nesta intervenção, deixar de fazer uma breve referência aos condecorados, que muito têm contribuído, direta ou indiretamente, para a nossa história coletiva. Carlos Teixeira foi um dos fundadores do MRCV,
Movimento para a Restauração do Concelho de Vizela. Um vizelente perseverante e lutador. Um exemplo de coragem de quem não quis desistir da luta do Concelho de Vizela. Caracterizado pela sua personalidade apaziguadora, Carlos Teixeira será sempre lembrado como um dos principais rostos da luta autonómica vizelense. Por isso, prestamos esta singela homenagem pública ao homem que marcou a história do nosso concelho, que entregou à causa vizelense de forma abnegada e altruísta. José Oliveira Júnior, conhecido por todos e por mim desde pequenino, o chefe Zeca. Destacou-se no associativismo, onde foi chefe fundador do agrupamento 279 de São Miguel de Vizela e agraciado com a mais alta condecoração do escotismo, tendo contribuído para a educação dos jovens, assente os valores do escotismo, para os quais continua a ser grande referência. Foi também um dos fundadores e primeiro presidente da Associação dos Dadores Benévolos de Sangue de Vizela, à frente da qual desempenhou um trabalho excepcional, tendo sido distinguido pelos mais altos galardões face à sua dedicação. A Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Vizela tem realizado um trabalho abnegado e empenhado na consciencialização para a questão da dávida de sangue. Por isso, é justo homenagear todos os homens e mulheres que, com todo o seu empenho e dedicação ao próximo, ajudam a manter viva esta instituição no desempenho da mais nobre das missões, salvar vidas. Reconhecemos a nobre missão dos dadores, o seu espírito de solidariedade, a promoção da vida e a construção de uma cadeia de solidariedade em torno da dádiva benévola de sangue, tendo esta associação convertido numa referência nacional pelo trabalho desenvolvido ao longo da sua história. Assim, concluo afirmando, da mesma forma que Carlos Teixeira, José Oliveira Júnior e a Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Vizela não se esqueceram de Vizela e dos sonhos de vizelenses, posso aqui hoje afirmar que Vizela e os vizelenses, como pessoas generosas e agradecidas, jamais se esquecerão deles. Minhas senhoras e meus senhores, aos condecorados, o meu muito obrigado. E em vosso nome estendo este agradecimento a todos os galardoados, reconhecendo os jovens vizelenses que atualmente pelo percurso de vida académico, associativo, profissional, se destacam a nível nacional e a nível internacional. A homenagem a estes vizelenses, a estes jovens, tem dois objetivos fundamentais. Em primeiro lugar, demonstrar o orgulho que Vizela tem pelos filhos da terra. E em segundo lugar, converter estes jovens em exemplo a seguir para todos os outros jovens vizelenses, para que estes possam ser e sentir que a partir de Vizela se podem tornar mulheres e homens de referência do Portugal da amanhã, como é o caso do Daniel Figueira, a Francisca Castro, o José Pedro Ribeiro e a Sílvia Cruz. A vocês os meus parabéns e desejo de um enorme sucesso, porque esse será sempre também o sucesso do Concelho de Vizela. Minhas senhoras e meus senhores, apesar das adversidades do passado e das dores de crescimento de um jovem concelho, marcado por duas fases distintas, os primeiros 10 anos de crescimento e de desenvolvimento, liderado pelo Dr. Francisco Ferreira, e uns segundos 10 anos de total inércia, apatia, a verdade é que Vizela está hoje a trilhar caminhos de prosperidade e desenvolvimento inegáveis que nos fazem acreditar num futuro coletivo cada vez melhor. Assim, ao longo dos últimos 6 anos, investimos em Vizela. Executamos 100 obras, num valor de 22 milhões de euros. Obras em todo o centro urbano, mas também em todas as freguesias, em várias áreas, na regeneração urbana, na educação, no ambiente, na proteção animal, na cultura, no desporto. Ao longo dos últimos 6 anos, investimos nas pessoas. Recuperamos o costume longínquo e histórico das festas, dos eventos e da vivacidade do Concelho de Vizela, sempre traduzido numa mais-valia para o comércio tradicional. Ao longo dos últimos 6 anos, investimos nas famílias. Concretizamos o maior investimento anual na área social, 1 milhão de euros. É o que a Câmara atribui a cada ano que passa, em apoios sociais. Mas também baixamos todos os impostos. Temos hoje os impostos mais baixos dos últimos 10 anos.
Minhas senhoras e meus senhores, aquilo que parecia impossível é agora uma realidade. Vizela cresce e mesmo com um grande investimento e contrariamente ao expectável, baixamos a dívida municipal em mais de 4 milhões de euros. Tudo isto só foi alcançado graças ao empenho deste Executivo, à sua dedicação e à sua disponibilidade, mas também com o forte apoio e a determinação de 3 agentes. O primeiro agente, o Governo da República, que cessa agora funções. O segundo agente, os autarcas do Concelho de Vizela. E o terceiro agente, os funcionários da Câmara Municipal. O Governo da República, que cessa agora funções, contra factos não há argumentos. De um investimento total de 22 milhões de euros que permitiram construir 100 obras, o Governo participou com 14 milhões de euros, tendo a Câmara financiado apenas 8 milhões de euros. A estes 22 milhões de euros acrescem 6 milhões de euros em habitações sociais. No seu somatório, estamos a falar de um investimento no Concelho de Vizela ao longo dos últimos 6 anos de 28 milhões de euros. Aos autarcas do Concelho, não posso também esquecer o contributo incomensurável do Dr. Fernando Carvalho e de todos os deputados da Assembleia Municipal que suportam este Executivo, tal como todos os presidentes de Junta, que ao nosso lado promovem o desenvolvimento de todo o Concelho. O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, assim o meu muito obrigado por confiar e apoiar as decisões deste Executivo, dando sustentabilidade à nossa ação diariamente e apoiando a cada momento na Assembleia Municipal a nossa estratégia. Agradecimento estes que estendo aos funcionários da Câmara Municipal de Vizela, que apesar de serem os mesmos do passado, com uma dose de estímulo e incentivo à nossa causa, souberam entrar no barco e connosco enfrentar um mar de adversidades, ultrapassando o ceticismo e ajudando a construir uma Vizela cada vez mais à Vizela. Em momentos diferentes como esta cerimónia e este fim de semana, poderiam ser as maiores e as melhores empresas do nosso país a desenvolver e a concretizar estas comemorações, ou a desenhar as obras que inauguramos ao longo destes dias. Mas Vizela poderia era perder a sua identidade. E por isso afirmo, mesmo que na realidade são os funcionários da Câmara Municipal de Vizela a garante da nossa identidade. Minhas senhoras e meus senhores, gostaria de terminar deixando uma mensagem de esperança perante as adversidades que se vivem neste momento, dando um sinal de incentivo ao desenvolvimento e à recuperação económica das empresas e das famílias do Concelho. Queria aqui afirmar, podem contar comigo, podem contar com este Executivo Municipal. Estamos conscientes do trabalho que já foi desenvolvido ao longo dos últimos anos, mas temos a percepção do caminho que ainda temos que percorrer para alcançar todos os nossos objetivos. E dito isto e a título conclusivo, gostaria de terminar esta intervenção afirmando: a vitória nas últimas eleições reforça a minha responsabilidade, reforça a nossa responsabilidade perante os vizelenses e perante Vizela. O quadro político nacional, que tudo indica que será diferente, e a história já demonstrou que nem sempre é favorável a Vizela, é preocupante. Mas podem contar connosco. Isso obriga-nos a intensificar a nossa força, a nossa determinação, para continuar o trabalho iniciado há 6 anos, norteado por 3 desígnios fundamentais. O primeiro, prestigiar o nome de Vizela. O segundo, dar sentido à nossa luta autonómica. O terceiro e último, continuar a recuperar o tempo perdido, procurando um concelho mais forte, mais ambicioso, genuíno e sem nunca perder a sua identidade. A identidade de um povo faz-se com a história da sua origem, dos hábitos e dos costumes, mas faz-se também com a demonstração de pertença a uma causa. A causa dos vizelenses é a da luta pela autonomia administrativa, e esta é, sem dúvida, aquela que nos identifica a todos nós. Termino afirmando: vamos continuar a trabalhar intensamente, com determinação e com responsabilidade, para juntos construirmos o melhor futuro para Vizela e para os vizelenses. Transformar Vizela num lugar onde cada vez mais apeteça viver, investir e visitar. Tudo com um único objetivo:
fazer crescer Vizela e dar sentido à sua luta autonómica. Porque a nossa missão é servir Vizela e os vizelenses. Viva Vizela, Vizela é sim e luta até ao fim. Com a autorização do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dr. Vítor Hugo Salgado, declaro encerrada a sessão solene comemorativa do 26º aniversário do município de Vizela. Muito bom dia, muito obrigada pela vossa presença.